Então, bom dia, pessoal. Boa semana, segunda-feira de manhã. Vamos lá com bastante pique para mais uma aula, né? Para mais uma semana, né? É, Agora a gente não vai ter tanto feriado que nem a gente teve, né, antes das provas aí. Tivemos 2 semanas com 2 grandes feriados, né? E agora a gente vai ficar até junho sem feriado. Bom, como vai ser a dinâmica da aula de hoje? Eu vou começar fazendo uma devolutiva da prova, né? Então eu vou apresentar aqui a prova para vocês com as respostas e fazer algum comentário. Pessoal, quando estiver apresentando a prova para vocês e alguém tiver alguma dúvida, por favor, abra o microfone e fale. Como eu vou compartilhar a prova, eu não consigo ver no chat. Então, não adianta escrever no chat, que o chat não vai aparecer para mim enquanto estiver compartilhando o material, tá? Então, abra o microfone e fale. Se por acaso alguém não tiver microfone de escrever no chat, por favor, uma outra pessoa abra o microfone e fale, professor, tal aluno teve dúvida em tal coisa, tá? Vocês têm total liberdade para tirar qualquer dúvida. A única coisa que eu peço para vocês, e daí acho que tem bastante anexo isso, é que se vocês forem reclamar, por exemplo, de alguma coisa, reclamem com base, tá? Com uma base sólida. Não adianta reclamar, eu acho que é tal coisa, professor. Não, eu acho que é tal coisa por causa disso, disso e daquilo. Pronto, tá? A gente tem que começar a... Infelizmente, a gente vive tempos onde que as pessoas discutem muito um com o outro, né? A gente tem extremismos de um lado, do outro, e muitos extremismos simplesmente não têm razão de ser, né? Quando você vai perguntar por que tem que ser assim? Ah, porque eu quero. Não é bem assim, né? Eu tive um caso uns anos atrás, na própria Andrade, foi bem diferente, traumatizante até. Teve uma aluna que me ameaçou na devolutiva de prova, que era uma aluna do curso de psicologia ainda, por incrível que pareça. Ela me ameaçou, ela dizia assim, o senhor está avaliando a gente pela prova, mas o senhor sabe que a gente também lhe avalia? Ela falou isso umas 5, 6 vezes. Na última vez eu disse assim, você está me ameaçando, né? Daí eu, obviamente, fui reclamei junto com o coordenador foi conversar com ela, porque não dava, do jeito que estava, não dava. A pessoa tem que ter uma base sólida para fazer algum tipo de reclamação, tá? Em qualquer coisa na vida, tá? Eu não estou falando só de prova, professor, isso é até o de menos, mas em outras coisas na vida. A gente não pode querer que algo seja de uma maneira específica se a gente não tiver base para mostrar que aquela maneira específica é a mais correta, é a melhor e que vai beneficiar mais pessoas e assim por diante, né? A gente tem que saber sempre viver em comunidade. Eu não tenho o mínimo problema, pessoal, de admitir erros. Sério, eu não tenho eu zero problema de admitir erro. Eu erro o tempo todo, né? Eu sou humano também, né? Graças a Deus, né? Então eu erro também, mas a única coisa que eu peço é que quando eu tiver um erro, que esse erro seja contestado com uma base sólida, tá? Se não tiver uma base sólida, também não adianta, né? Não dá para provar é, é, que aquilo está feito de modo incorreto, né? Então, a gente vai começar com essa devolutiva, depois nós vamos entrar na disciplina. A nossa aula termina às 10 horas, como sempre, tá? Em torno das 10 horas, vocês sabem, algumas vezes 10 para as 10, 5 para as 10, outras vezes 10 e 5, mas em torno das 10 horas, que são as 2 horas regulamentares de aula online, né? Até porque a aula online é muito longa, é bem complicado.
Então, só relembrando, se vocês tiverem alguma coisa a contestar durante a devolutiva, por favor, falem, abram o microfone e falem, que eu vou atender sem absolutamente nenhuma crise. Tá bom, pessoal? Então vamos lá começar com a nossa devolutiva. Eu já deixei a prova aberta aqui do lado. Quero ver se é a prova da manhã. É, a prova da manhã. Então, alguém pode abrir o microfone e dizer se vocês estão vendo a prova, por favor? Sim, professor, está aparecendo. Tá, muito obrigado. Então, como vocês sabem, eram 20 questões, cada questão valia 0,3. As questões objetivas era óbvio, né? Acerta ou não acerta. Né? E as questões descritivas podia ter nota intermediária. Então vamos lá. Podemos definir poluição ambiental como ação ou omissão do ser humano que, através da descarga de material, energia atuando sobre as águas, solo e ar, causa um desequilíbrio nocivo, seja de curto ou longo prazo, sobre o meio ambiente. A poluição deve ser considerada como nociva ao ser humano e ao ambiente onde vivemos. A partir dessa afirmação, qual das alternativas abaixo está correta? É a E, né? A última, como exemplo de fontes antropogênicas. Antropo é ser humano, gênicas é criado por. Temos indústrias e veículos. É claro que os processos naturais não se desenvolveram para absorver substâncias que não eram produzidas naturalmente por outros seres vivos, né? A partir do momento que o ser humano começou a produzir substâncias que eram absorvidas, não, que não eram absorvidas, daí que começou a poluição. Poluir e contaminar, no nosso caso, são sinônimos, né? E o tempo de permanência de um poluente no ambiente, claro que faz diferença sim. Quanto mais tempo ele estiver poluindo, maior vai ser o impacto. Pergunta 2. O nível de produção da atividade humana depende muito dos recursos disponíveis para isso. O que os pensadores e pesquisadores afirmavam sobre isso? O correto era a 1, a 2 e a 3. Malthus dizia que se a população não for controlada, haveria escassez de alimento. Realmente. Isso lá no final do século XVI, né? 1700 para 1800. Isso se deveria ainda, segundo Malthus, ao fato que a população cresce numa progressão geométrica, ela cresce muito mais rápido que a produção de elementos que cresce numa progressão aritmética. Harding, em A Tragédia dos Comuns, afirmava que a Terra é finita e somente poderia suportar uma população finita. Né? E daí a 4 é o contrário da 3, né? Afirma que a Terra é infinita e poderia suportar qualquer população. Daí, na pergunta 3, eu coloquei um pequeno texto publicado sobre a legislação ambiental brasileira, que é uma das melhores do mundo, e é mesmo, tá, gente? Ela é mesmo uma das melhores do mundo, né? E daí eu fiz uma observação e uma pergunta. Para o enfrentamento das questões ambientais, foi criada a legislação ambiental. A legislação ambiental brasileira é considerada uma das mais abrangentes do mundo. Para basear a legislação ambiental, existem os princípios do direito ambiental. Quais desses princípios estão descritos corretamente abaixo? Na verdade, todas estão corretas, né? Então, a prevenção, no princípio da prevenção, os impactos ambientais já são conhecidos e a partir daí você pode tomar iniciativas ou para zerar esses impactos ou para torná-los menor, né? Princípio da responsabilidade, você fez porcaria, você tem que responder pela porcaria. Princípio do limite, os governos municipal, estadual e federal têm que colocar limites, parâmetros máximos ou mínimos. E o princípio do poluidor pagador, né? Você quer poluir, então você vai ter que pagar para poluir. Então, a resposta correta é a alternativa E. No 4, a legislação ambiental brasileira... Oi? Desculpa incomodar, mas a gente vai ter acesso à nossa prova futuramente nas aulas práticas suas ou não? Eu posso até levar, tá? Eu posso até levar. A princípio, nesse tipo de aula, não, né? Mas eu posso levar na aula prática, tá?
que aliás vai Tá ser bom. final do mês, se não me engano. Tá? Tá bom, obrigada, professor. Tá, eu vou até anotar aqui, levar na aula prática. Daí a gente tira uns minutos para vocês darem uma olhada ainda. Vou deixar separado, tá? Então, a legislação ambiental brasileira é baseada em 3 abordagens diferentes, com diferentes ações sobre os agentes poluidores. Essas abordagens é que definem o funcionamento e todo o escopo da legislação. Quais são essas abordagens? Então, tem regulamentação dos locais de produção de produtos das condições ambientais. A sequência correta é 1, 2, 3, 3. Então, 1 é origem, geração e disposição de resíduos, né? Então, locais de produção. Daí, limites de emissões e uso de materiais perigosos é 2. Lembre-se, o carro, por exemplo. Daí, quando ele for utilizado, tem um limite de emissões. E a terceira e a quarta são do 3, regulamentação das condições ambientais. Mais fácil controlar na origem e limitando atividades. A 5, a gente falou sobre a escassez de água, que é uma das maiores preocupações da atualidade. Inclusive, a gente viveu isso em Curitiba durante 2 anos, praticamente, né? E a gente daí fez uma pergunta relacionada à primeira coluna com a segunda. Em relação aos usos de água, ligue as 2 colunas. Então, a sequência correta ficou 3, 1, 2, 3. Então, sem substâncias tóxicas, irrigação para não ir no alimento, né? Entra em contato com a matéria-prima, é abastecimento industrial, também pode entrar em contato com a matéria-prima. Eu até falei da lavagem da batata, não sei se vocês se lembram. A 2, a necessidade de produção de equipamentos é 2, geração de energia, senão os equipamentos para gerar energia hidrelétrica, eles vão se desgastando mais rápido do que o normal. E, de novo, entra 3, irrigação não pode ter organismos patogênicos, né? Senão pode contaminar o alimento que a gente usa. A pergunta 6, o tratamento de água é muito importante, né? Sem poluentes que provoquem outros tipos de doença. Né? Qual é a função do sulfato de alumínio? O sulfato de alumínio, gente, lembre-se que ele faz o processo de floculação, né? Então, eu adiciono sulfato de alumínio e ele vai agregando as partículas, né, de matéria orgânica e outras partículas que tiverem ali, vamos dizer assim, qual que é a palavra correta para isso? Ela vai agregando esses flocos, né? Eles vão ficando cada vez maiores, ficam mais pesados e caem lá no fundo. Então, a coluna de água vai ficando mais limpa, né? Aglomerando. Desculpa? Aglomerando? Aglomerando, ótima palavra, obrigado. Quem faz a desinfecção é o cloro, quem previne cárie é o flúor, quem aumenta ou diminui o pH da água, na verdade, quem aumenta o pH da água é o cal, e normalmente não se diminui o pH da água, essa E nem existe no dia a dia. Bom, pessoal, na 7 eu coloquei um pequeno texto sobre estação de tratamento de água, né? E um dos parâmetros que a gente vê, que a gente analisa em corpos de água em geral, é o DQO, demanda química de oxigênio, né? Então, o que faz o DQO? Resposta é a alternativa D de dado. Mede a quantidade necessária de oxigênio para a oxidação da matéria orgânica por um agente químico. Então, é DQO, demanda química de oxigênio. A DBO é demanda bioquímica de oxigênio. Se lembra que as bactérias, quando tem matéria orgânica na água, as bactérias acham aquilo uma maravilha, vão se alimentar, mas elas vão retirando o oxigênio da água. Pergunta 8. Entre os diferentes poluentes que podemos encontrar em corpos de água estão os metais pesados e agrotóxicos, né? É correto afirmar. A resposta é a C. O mercúrio vem principalmente de garimpos de ouro. Ainda hoje,
e os garimpos de ouro estão, principalmente os clandestinos, eles estão aumentando, né? Aumentando cada vez mais. O cromo não é bioacumulado, já o cádmio sofre bioacumulação. Os agrotóxicos têm efeito geral sobre os peixes e aqui, quanto maior é a meia-vida de um agrotóxico, maior é o seu impacto sobre fauna e flora. Na pergunta 9, né, de grande importância que façamos uma correta coleta de amostras. Isso a gente viu quando foi lá no Rio coletar, né? Então, a resposta correta é a alternativa B de bola. Deve-se escolher pontos chaves de coleta que sejam representativos em relação à fonte poluidora. Por exemplo, antes e depois da fonte poluidora, né? Para você saber qual é o efeito daquela fonte poluidora específica. É claro que ciclos diários semanais devem ser considerados, deve-se coletar em toda a coluna de água, né? A amostra não pode ficar estocada por tempo indeterminado, vai depender do que a gente quer medir, né? E também não podemos usar qualquer tipo de recipiente, né? Tomar cuidado com isso. A pergunta 10, a gente já está falando de tratamento de esgoto, né? Eu dei uma notícia e falei, no tratamento de esgoto, o terciário tem funções bem definidas. O que é o tratamento terciário? É que ele é extra, que a gente faz para eliminar coisas extras. Então, a resposta correta é a alternativa E, somente a 3, remoção de fósforo e nitrogênio, e a 5, desinfecção final, tá? Por exemplo, matar vírus, algumas outras bactérias, isso a gente pode fazer com ozônio, a gente pode fazer com radiação ultravioleta. Isso no tratamento de esgoto, tá? Eu estou falando aqui do tratamento de esgoto. Na pergunta 11, né? Eu dei um pequeno texto e essa pergunta era dada, né? Praticamente, né? A partir do texto acima, analise as afirmativas abaixo. Estão corretas a alternativa D de dado 1 e 4. Meio ambiente é tudo que cerca ou envolve os seres vivos, né? Tanto que essa expressão meio ambiente é redundante, né? Ela fala 2 vezes a mesma coisa. E a 4, meio ambiente artificial é dividido em fabricado, cidades e domesticado, né? O setor do agronegócio, né? O ser humano faz parte do meio ambiente e meio ambiente artificial em regiões sustentadas, não, meio ambiente é natural. A pergunta 12, eu dei um texto para vocês e perguntei sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Quais são os fundamentos? Lembre-se que fundamento é a partir daquilo que a lei é feita, que ela vai agir, que ela vai provocar resultados no dia a dia da sociedade, né? A resposta correta é a alternativa D, a 2 e a 4, né? A água é um recurso natural limitado, então ela acaba tendo valor econômico exatamente por ser limitado. E a 4, a gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo. Se eu puder abastecer as casas e indústrias, gerar energia elétrica, fazer irrigação, tirar a sede dos animais, usar aquele corpo de água como lazer, né, etc. Ótimo, maravilhoso. Essa é a ideia. A água não é um bem de domínio particular, tá? Em situações de escassez, o uso prioritário é o ser humano. E a bacia hidrográfica é a unidade geográfica para a implementação. Eu acho que tem alguém querendo entrar. Eu só vou permitir a entrada. E agora eu vou voltar aqui para a nossa avaliação. Dando continuidade, né, a 13, a figura a seguir representa um esquema de sistema de abastecimento de água, né? Então, daí, com base nos elementos e nas operações do sistema, representado acima, assinale a alternativa correta. É a A. A eficiência do sistema de água é avaliada mediante comparação dos resultados da análise de amostras de água coletadas no ponto 1, no seu monitoramento no ponto 6. Então, ponto 1 é como que está a água no momento que eu capto ela, tá?
E no ponto 6 é a água que já está saindo pro público, né? Pro cliente final, para as nossas casas. Então, eu vou fazer monitoramento lá na captação, no manancial, e vou comparar e vou fazer um monitoramento aqui na saída. E daí eu vejo qual foi o nível de limpeza de água, e aqui na saída eu vejo se ela cumpre todos os requisitos de potabilidade. Na pergunta 14, eu coloquei um fluxograma aqui, né, total, e perguntei, analisando a figura, conclui-se que a estação, quais são as alternativas corretas? A D de dado 1, 2 e 4. Então, ela possui tratamento primário, olha aqui, ó, decantador primário. Ela possui tratamento secundário, olha aqui, decantador secundário. Está na cara, né? Ela possui somente tratamento terciário? Não, não tem tratamento terciário aqui. Ó. Do secundário vai direto para o rio. Possui somente primário? Não, tem o secundário aqui. Possui tratamento preliminar? Sim, olha aqui, ó, agrade, desarenador. Esses são os tratamentos preliminares. E possui tratamento terciário? Não. Então, a resposta correta é D de dado. 15. O tratamento secundário tem várias funções. Entre essas funções, a resposta correta é A, 1 e 4. Remoção do material orgânico por ação bacteriana, né? Então, as bactérias vão comendo aquela matéria orgânica, né? Transformando CO2 em CO2 e água. E decomposição aeróbia ou anaeróbia da matéria orgânica. Gradeamento de resíduos é o tratamento preliminar e formação do lodo primário, gente. Eu perguntei do tratamento secundário. Então, não vai formar lodo primário, né? Vai formar lodo secundário. 16, eu coloquei um texto sobre a qualidade do ar em Nova Delhi, na Índia. É um problema extremamente sério, né? E daí eu coloquei aqui que a poluição do ar é um problema recorrente nas grandes cidades mundiais, inclusive no Brasil. A partir do questionamento, responda qual alternativa está correta. É a A, né? A camada da atmosfera onde se concentram os poluentes e onde é maior dano à saúde do ser humano é a troposfera. Né? É óbvio que aqui a segunda não é a mesosfera, né? E assim por diante. Pergunta 17. Eu coloquei um pequeno texto sobre o efeito da poluição do ar, e daí eu coloquei, ó, essa pergunta também era dada, né? A poluição do ar causa danos à saúde do ser humano? Como que seria isso? Todas as alternativas acima estão corretas. Doença aguda ou morte, encurtamento da vida ou dano ao crescimento, alterações de funções fisiológicas, como o transporte de oxigênio pela hemoglobina, irritação sensorial, desconforto, dor, prejuízo da visibilidade. Então, a alternativa correta a ser marcada era a E. Todas as alternativas acima estão corretas. Na 18, eu coloquei lá um exemplo que eu dei em sala de aula, né? Esses danos, daí de novo, sobre poluição do ar, danos dos materiais pela poluição do ar. Esses danos são causados principalmente por abrasão, deposição e remoção, ataques, aqui faltou uma vírgula, né? Ataques químicos direto e indireto e corrosão eletroquímica. Mas esses fenômenos dependem de outros fatores para acontecer. Quais são esses fatores? É claro que depende do fenômeno, mas, em geral, umidade relativa do ar, temperatura e velocidade do ar. Então, esses são necessários. Então, a alternativa correta é a D. Todas as alternativas acima estão corretas. Finalmente, as duas perguntas descritivas, né? E daí eu acho que faltou muita atenção a alguns de vocês, tá? Que muitos alunos erraram essas duas questões, e eu acho que foi mais por falta de atenção. A pergunta 19 é: toda vez que uma lei é elaborada, principalmente a nível municipal ou estadual, ela deve ser submetida ao exame do princípio da hierarquia das leis, com o risco de, a partir desse exame, ser anulada. Mas o que é esse princípio? Explique e dê um exemplo, né?
Então, é assim, cada Estado-membro tem direito à legislação própria com eficácia e vigência ao lado das normas federais gerais, podendo ser mais restritivas que essas, porém, sem contrariá-las. Então, eu posso ter uma lei em Curitiba e ter outra para o Estado e outra para a nação, do mesmo assunto. Só que a lei de Curitiba, ela não pode contrariar a lei estadual e a lei federal, como uma lei estadual não pode contrariar uma lei federal. Então, uma lei de um ente menor da federação não pode contrariar a lei de um ente maior da federação. Contrariar é uma coisa, né? Ser mais restritiva é outra. Eu acho que até dei o exemplo para vocês. Assim, a gente tem poluição do solo, da água, do ar, e digamos que tenha um parâmetro qualquer, vamos pegar o DQO. O DQO para água, na lei municipal fala que, na lei federal fala que pode ser até, eu estou chutando agora, tá? Até 10. Na lei estadual fala que pode ser até 8, e na lei municipal fala que pode ser até 6. Então, a lei municipal está sendo mais restritiva que a lei estadual e que a lei federal. O que não poderia acontecer? A lei municipal falar que pode até 12. Por quê? A lei federal, que é a mais importante, fala que pode até 10. Então, quando a lei municipal facilita mais a vida do poluidor, coloca até 12, então ela está contrariando a lei federal. Tá? Ela pode ser mais firme, mais rígida, tá? Restritiva. Então, se a lei federal diz 10, a lei municipal pode falar 6? Pode. Porque ela está sendo mais restritiva. Mas ela não está contrariando. Agora, se a lei federal fala 10, a lei municipal fala 12, daí a lei municipal está contrariando, que ela está facilitando mais para o poluidor. Daí já não pode fazer isso, tá? Esse é o princípio da hierarquia das leis. Até eu falei em sala de aula que o Requião, muitos anos atrás, quis proibir os transgênicos no Paraná. Ele fez uma lei estadual proibindo. Só que já tinha uma lei federal liberando. O que o Requião podia fazer? Ele podia fazer, olha, só pode plantar transgênico no Paraná nessas condições. Isso ele podia fazer. Ele estaria sendo mais restritivo que a lei federal. O que ele não podia fazer é proibir os transgênicos. Porque já tinha uma lei federal liberando os transgênicos. Tá? Esse é o princípio da hierarquia das leis. Gente, isso é muito importante, não só na questão ambiental, quando a gente vai trabalhar com análise ambiental, tá? Isso é importante para qualquer situação ligada à legislação aqui no Brasil, tá? Inclusive, se vocês tiverem até legislação sobre o que cada profissão pode fazer, por exemplo, né? Que isso... A biomedicina está bem envolvida, porque é uma profissão mais nova dentro da área de saúde, comparando a medicina e outros, né? Então, tem que se prestar muita atenção nesses detalhes. E, finalmente, a pergunta 20, né? Aí, infelizmente, alguns ainda erraram a pergunta. E assim, gente, muitas vezes, como é que eu vou explicar isso para vocês? Vocês não precisam decorar tudo, tá, gente? Vocês precisam entender. E daí, uma característica muito importante para um bom profissional, isso de qualquer área, pessoal, qualquer área, inclusive eu falo isso para todos os meus alunos, de engenharia, da área de gestão, etc. Qualquer área. É você ligar informações. Então, eu coloquei ali, segunda figura abaixo, uma das fases de tratamento de água, de suma importância, cloração. Explique detalhadamente o que é e a função dessa fase no tratamento. Cloração. Adição de cloro. Cloração. Cloro. Tá? E o que o cloro faz?
O cloro é um biocida. Então, se eu uso cloro no tratamento de água ou no tratamento de esgoto ou para limpar a bancada do meu laboratório e etc., eu estou usando para eliminar alguma vida. Ele é um biocida, tá? Inclusive, hoje, em piscinas, por exemplo, se colocava cloro ativo. Hoje não se coloca mais cloro ativo, ele é muito caro, né? E a gente coloca sal de cozinha, NaCl. Daí o sódio, ele se dissocia do cloro e deixa o cloro na forma iônica, quer dizer, cloro ativo, tá? E daí ele mata os organismos que estão na piscina. É claro que eu vou colocar em uma certa dosagem, porque senão pode dar problema, a própria água vai virar água salgada. Aqui, quando eu vou lavar o canil dos meus cachorros, por exemplo, pessoal, eu uso cloro ativo. Porque aqui em casa tem muitas áreas de sombra, e quando chove muito e a temperatura está mais alta, todas as calçadas, não só o canil dos cachorros, eles ficam verdes. O que é aquilo? São microalgas, tá? Daí eu coloco o cloro, eu pego um pouquinho de cloro em pó, diluo num balde de água, jogo na calçada, no canil e deixo um tempo. Então, o que ele está fazendo? Ele está matando aquelas algas, aquelas microalgas que estão na calçada. E daí eu esfrego um pouco, depois deixo mais um pouco de tempo, enxago, aquilo vira branquinho, branquinho, branquinho. Né? Ele também, o cloro acaba dissociando partículas de sujeira, né? Então, fica branquinho por causa disso também. Mas ele mata tudo. Então, quando eu uso cloro, por exemplo, numa calçada aqui em casa, ele fica uns 3 meses sem alga por cima. Né? Até porque daí o cloro vai sendo evaporado, vai sendo perdido por chuva e tal. Né? Ele vai saindo dali. Daí as algas acabam voltando. Mas eu fico um bom tempo sem precisar passar cloro de novo. Tá? Então, assim, vocês têm que ligar A com B, tá? Isso é muito importante. Qualquer profissão. Vocês não vão aprender tudo na faculdade. Esqueçam, nenhuma universidade do mundo vai ensinar tudo, absolutamente tudo, tá? Não tem como. O conhecimento é muito grande, mesmo se você pegar em áreas específicas. O conhecimento é muito grande. A gente poderia ter um curso inteiro de análise ambiental. Isso, de 4 anos ainda, em período integral, se vocês quisessem. É muita coisa. Né? A gente faz um resumo aqui para vocês dos pontos mais importantes e necessários para depois vocês poderem trabalhar com isso. Né? Eu fiz uma faculdade de 5 anos em período integral, eu não aprendi tudo. Até hoje eu estou aprendendo, inclusive. Tá? Eu não paro de aprender. Então, mas uma das grandes vantagens que os meus professores sempre pegavam no nosso pé era como a gente não sabe de tudo, absolutamente tudo, e sempre estão surgindo conhecimentos novos, a gente tem que ter a capacidade de analisar as informações e juntá-las ou separá-las quando necessário. Então, assim, cloração, adição de cloro. O cloro é um biocida. Poxa, mas eu limpo a bancada lá do laboratório com uma solução à base de cloro, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, e etc. Eu lavo calçada aqui em casa, eu coloco cloro na piscina. Por que eu faço isso? Porque ele é um biocida. Ele mata a vida, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? A pergunta, eu falei até na prova para vocês tinham 15 páginas, 15 linhas para responder, dava para responder em 2 linhas. Olha, eu, na verdade, aqui, de modo grosso, né, eu respondi em uma linha só. Cloração é a adição de cloro na água, né? E qual é a função? Desinfecção. Né? Mas, assim, pessoal, essas 2 perguntas descritivas, eu fui bem, digamos assim, amigo nas respostas.
não precisava estar ao pé da letra como estava na matéria. Eu coloquei aqui como estava na matéria, eu simplesmente copiei e colei aqui, tá? Mas não precisava colocar o pé da letra como estava na matéria, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre a devolutiva? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Alguém tem alguma colocação? Não, Fernanda? Alguém mais? Ninguém. Bom, como vocês podem ver, as minhas provas... Professor, para efeito de estudo mesmo, se puder devolver a prova, vai ser legal para a gente analisar. Então eu vou levar quando a gente for fazer a aula prática, tá bom? Tá? Então a gente faz a aula prática, depois da aula prática, eu passo a prova para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Vou até deixar separado aqui, para não esquecer disso daí. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu anotar aqui. Levar provas. Já está anotado aqui. Daí eu não me esqueço. Anotei em vários lugares aqui. Daí eu não me esqueço. Tá bom? Pessoal, como vocês puderam notar, alguns de vocês já tinham feito prova comigo, outros ainda não, mas mesmo aqueles que já tinham feito fizeram prova online. Mas o que vocês puderam notar é que tudo que eu perguntei na prova tem no material. Tudo, tá? Absolutamente tudo tem no material que eu passei durante o bimestre inteiro para vocês, tá? Não tem nenhuma questão que não tenha no material, tá? Durante anos, eu aprendi essa lição, então, já há muito tempo, eu só faço prova com material com questões que estejam no nosso material, tá? A prova não foi tão difícil, foi possível de ser feita, tanto que tivemos nota máxima. Nenhuma dúvida mais? Nenhum questionamento? Falem agora ou se calem para sempre. Vamos lá, então, pessoal. Acho que vocês ainda, na segunda-feira de manhã, ainda estão meio assim dormindo, né? Estão meio, sei lá o quê. Vamos lá. Então, agora eu vou compartilhar a nossa aula de hoje. Eu andei fazendo uma modificação aqui, pessoal, e eu quero ver se apresenta o slide de forma inteira. Deixa eu perguntar para vocês estão conseguindo ver o slide de forma inteira, pessoal? Só ele? Sim, professor. Ótimo. Então, eu dei uma consertada aqui para nos ajudar. Então, pessoal, agora é o seguinte. A gente vai entrar no assunto mais legal da face da Terra, da face de tudo. Não tem coisa mais legal do que isso, tá? A gente vai falar sobre solos, né? Vocês sabem que a minha origem, eu sou agrônomo, né? Então, e eu trabalho com solos, especificamente poluição do solo. Ai, gente, falar para vocês assim, há mais de 30 anos, tá? Mais especificamente, biologia do solo ainda, tá? Eu nunca mais esqueço que no segundo ano da faculdade, quando eu ia começar o segundo ano da faculdade, teve Congresso Brasileiro de Zoologia aqui em Curitiba, em fevereiro. Daí, eu não tinha nada que fazer, eu ainda era meio bobão, assim, né? Bem novinho, 17, 18 anos, não tinha nada que fazer. Sabe o quê?
eu vou assistir esse congresso. Foi aqui no Politécnico. Daí eu fiz um mini curso sobre ácaros. E daí eu gostei tanto, era um professor lá de Piracicaba, gostei tanto que eu fui procurar alguém que trabalhasse com isso na Federal. Achei um professor, mas ele trabalhava com ácaros de solo. Só isso, ácaros que vivem no solo. Não só ácaros, mas ele trabalhava com uma série de animais que vivem no solo. Colêmbolo, minhoca, etc. Daí eu comecei a trabalhar com ele. E quando você começa a estudar uma coisa no solo, você tem que estudar absolutamente tudo, né? Então eu estudei muito física do solo, química do solo, poluição do solo, fauna do solo, microbiologia do solo, né? Estudei tudo isso daí, ciclos biogeoquímicos de nutrientes no solo. Eu tive que estudar tudo isso daí, nutrição mineral de plantas, né, a partir do solo. E comecei a trabalhar com isso. Eu saí da faculdade com 4 trabalhos científicos publicados, que eu passava de manhã, de tarde, de noite, hora do almoço, eu comia um sanduíche em cima da lupa que eu trabalhava, praticamente, aproveitava a hora do almoço, etc. Então é um assunto que eu gosto bastante, gosto de passar, e é um assunto extremamente importante, tá? Porque hoje a gente não sabe, mas tem muitas e muitas e muitas áreas poluídas. Só para vocês terem uma ideia, a Olimpíada de 2012 foi em Londres. E eles fizeram a Vila Olímpica, onde que hoje está o Estádio Olímpico e outras instalações, eles fizeram numa área extremamente poluída. E eles tiveram que despoluir todo aquele solo. Então, foi assim uma operação de guerra. Eles despoluíram milhões de toneladas de solo, eles tiraram o solo poluído, despoluíram e daí voltaram aquele solo no mesmo lugar, tá? Senão, a área era muito poluída, era uma antiga área industrial, então o solo estava todo poluído. Senão, eles não poderiam fazer a Olimpíada de 2012 naquele lugar, eles teriam que fazer em outro lugar. Aqui no Brasil, a gente calcula fácil uns 10 mil pontos onde que o solo está poluído. Desde áreas pequenas até áreas muito grandes. Teve um problema muitos anos atrás na cidade de São Paulo, que eles construíram um conjunto habitacional numa área com solo poluído, e as pessoas começaram a ficar muito doentes, principalmente as crianças, né? Então, assim, tem aqui em Curitiba, tem uma área que a prefeitura sabe, já tentou fazer, mas não consegue de jeito nenhum. Tem uma área de ocupação ilegal em cima de um aterro controlado, de um lixão, onde o solo está totalmente contaminado. Ele não está contaminado, eu sempre brinco, ele está tão contaminado, que parece radioativo já. Aqui em Curitiba, ali na cidade industrial, do lado do contorno de Curitiba. Era um lixão, foi coberto, e daí as pessoas entraram, ocuparam de forma irregular. As pessoas não poderiam estar ali, e é muito complicado. O pessoal da prefeitura já tentou, já argumentou, as pessoas receberam o pessoal da prefeitura a tiros. Então, é bastante complicado. Então, poluição do solo hoje é um problema muito sério. Assim, as pessoas no dia a dia comum, digamos assim, elas não veem isso porque fica escondido, né? Você pode olhar um solo e não saber que ele está contaminado. E, geralmente, um corpo de água, um rio, um lago, você vê que ele está contaminado. Ou, no máximo, você pega assim, a água já cheira, ou já sente o gosto de contaminação. Né? Ar nem se fala, né, pessoal? Ar, você vê a poluição do ar a quilômetros, literalmente a quilômetros. Né? Então, hoje, poluição do ar é um problema muito sério, poluição do solo é um problema muito sério e a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Mas quando a gente fala de água, de ar, vocês já conhecem o básico, né? Mas e o solo? Vocês conhecem o solo? Né? Eu sempre brinco assim,
Por exemplo, o engenheiro civil só sabe que o solo serve para segurar a casa em pé. Engenheiro florestal só sabe que o solo serve para segurar a árvore em pé, né? O engenheiro agrônomo, por exemplo, é o que mais estuda solos entre todas as diferentes profissões, mais até do que geólogo, né? A gente estuda solo muito mais do que geólogo. E as pessoas não dão plena importância ao solo. E eu queria que vocês começassem a olhar para baixo, para o solo, e vissem algo diferente. Algo que tem vida, algo que é dinâmico, algo que é importante. Né? Sem solo, gente, não existe mais nada. Eu nunca... Eu vou contar uma historinha depois, mas que eu nunca esqueci, que é bem legal. Mas o solo é de extrema importância, tá, gente? Sem solo, a gente não consegue nada. Tudo que a gente come vem direto ou indiretamente do solo. Tudo. Né? A não ser frutos do mar, coisas de corpos de água, peixe, por exemplo, algas, crustáceos. Mas a gente vai almoçar, vai comer uma salada de alface. Da onde vem? Do solo. Daí tem um pouco de cenoura. É bom cenoura? Não é vitamina D que tem a cenoura, ou vitamina A? Alguma coisa. É bom. Vem da onde? Do solo, né? Professor, não pode faltar arroz com feijão. Vem da onde? Do solo, né? Professor, adoro batata frita, né? Eu vou no McDonald's só para comer batata frita. Da onde que vem? Literalmente dentro do solo, né? Porque batata é um tubérculo, ela cresce dentro do solo, né? Mas professor, eu como carne. Da onde vem carne? Do solo, né? Porque do que se alimentam as vacas? De plantas, são herbívoros, né? E as plantas vêm da onde? Crescem no solo. Professor, hoje em dia tem gente que cultiva, né, hidroponia, né, em canos, assim, onde que passa uma água com solução nutritiva e tudo. E da onde vem essa solução nutritiva? Do solo, né? De jazidas que estão no solo, por exemplo, né? Então, assim, o solo é básico. Sem solo, a gente literalmente não teria vida na Terra. Eu vou mostrar para vocês que existem muitos tipos de solo. E daí vai depender do tipo de solo, o que tipo de vida que você vai ter naquela área. Mas o solo é extremamente importante. E então a gente precisa saber qual é a definição do solo, né? O pessoal acha que solo é só para pisar em cima. Não. Mas a gente considera os solos como corpos. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Como corpos naturais. E daí ele tem parte sólida, líquida e gasosa. Solo não é só o sólido. Ele tem ar dentro, ele tem água dentro também. Já vou explicar para vocês já vão ver com mais detalhes. Eles são tridimensionais, né? Então tem as 3 dimensões. Solo é sempre dinâmico, pessoal. Sempre dinâmico. O solo não vai estar daqui 10 anos como está agora. Por quê? Ele vai acumulando matéria orgânica, tem toda a vida, tem toda a parte de água, de gases ali dentro, etc. O solo é formado por materiais minerais e orgânicos. Orgânico é principalmente quando ele vai ficando mais escuro, mais escuro, mais escuro. O solo ocupa a maior parte do manto superficial de extensões continentais do nosso planeta, contém matéria viva e podem ser vegetados. Solo sempre vai ter vida. Sempre. Eu tenho um livro aqui em casa do John Walworth, um dos maiores especialistas, já faleceu, mas um dos grandes especialistas em fauna do solo, animais que vivem dentro do solo. Ele tem um livro só sobre fauna do solo em desertos. E ele pegou só animais que vivem dentro do solo em desertos. Então, tem fungo, tem bactéria, tem vírus. Vírus é aquele meio termo, né? Eu sempre brinco. Não sei se é bem vida, vírus, né? Porque ele só tem vida quando está dentro de uma célula, né? Ele é parasita obrigatório. Mas tem uma série de animais dentro do solo. Inclusive, tem alguns animais que só vivem uma etapa da vida deles dentro do solo.
Nem sempre o solo tem vegetação em cima, vide deserto, né? Deserto, a maioria dos grandes desertos, os piores, não tem planta nenhuma. Alguns outros desertos têm alguns tipos de planta, alguns cactos e assim por diante. Mas o solo, gente, sempre tem parte sólida, líquida e gasosa. Então tem sólidos, tem a água e tem gases lá dentro. São tridimensionais, né? Dinâmicos, eles sempre mudam, sempre mudam, sempre mudam. São formados por materiais minerais e orgânicos. Os orgânicos vêm da vida. Então, uma planta, quando morre, vai sendo decomposta e vai entrando no solo. Né? Um animal, quando morre, vai sendo decomposto e vai sendo incorporado no solo. E assim por diante. Por materiais minerais, a gente vai ver da formação do solo. Então, olha, essa figura é bem legal, né? Então, olha, só para vocês terem uma ideia. A partir de agora... Oi? Não está passando os slides. Não está passando? Não. Eu estou no terceiro slide já, uma figura. Tá no primeiro slide aqui pra gente. Aqui para mim também tá no primeiro ainda. Ah, então sabia que não ia dar certo. Oh, droga. Então eu vou ter que apresentar assim mesmo, gente. Desculpa. Não deu certo. Então vamos voltar aqui. Vou ter que apresentar do modo antigo. Desculpa, pessoal. Deixa eu... Agora quero ver, vou diminuir aqui um pouquinho mais. Não diminui. Deixa eu ver. Vocês estão enxergando o slider? Sim. Passou o segundo, estão vendo? Passou, professor. Agora tá aparecendo. Tá. Eu tentei deixar o maior modo possível aqui. Infelizmente, desculpa. Bom, vamos lá. Então, os solos são corpos naturais, constituídos de partes sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos, que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais, contém matéria viva e podem ser vegetados. Então, essa figura que eu queria mostrar para vocês. Pessoal, a partir de agora, eu só preciso pegar a caneta aqui. A partir de agora, a gente não vai mais dizer a parte sólida, a parte gasosa e a parte líquida. A gente vai chamar de fases. Fase sólida, fase gasosa e fase líquida. Essa daqui é a fase sólida, que são os sólidos do solo, tá? Eles têm minerais e matéria orgânica. Essa distribuição aqui vai depender muito do solo. Então, normalmente, 45% de todo o solo é mineral. 5% de todo o solo é matéria orgânica. Isso dá mais ou menos 50% do solo é a fase sólida. Daí tem a fase gasosa, que é o ar, gasosa, e a fase líquida, que é a água. A fase líquida é mais ou menos 20% a 30% e a fase gasosa é mais ou menos 20% a 30%. Vai depender do solo. Gente, isso é interessante. Por que é interessante? Porque a fase sólida, ela muda muito devagar. Precisa vir material de fora para ir acumulando na fase sólida. Mesmo assim, ela não vai mudar muito a percentagem dela. O solo aumenta de volume, mas não aumenta muito a percentagem de sólidos dentro do solo. Fica mais ou menos 50%. Agora vamos pensar o seguinte.
Eu tenho aqui o meu jardim. Está uma semana sem chover. O que acontece? A água que está dentro do solo vai sendo perdida. Ou ela entra lá pelo perfil do solo, lá para baixo, lá na água subterrânea, ela vai caindo por gravidade, ou ela é perdida por evaporação para a atmosfera. Então o sol bate em cima ali do meu jardim e ele vai evaporando aquela água. Então, ou a água desce lá a grandes profundidades, ou ela é perdida por evaporação. Então, a água vai diminuindo a porcentagem dela no solo. Então, ela vai para 15%, 10%, 5% e assim por diante. Quanto mais evaporar a água, menos água vai ter. E daí, no lugar da água, vai entrando ar. Então, esse ar vai para 30%, 35%, 40% e assim por diante. À medida que a água evapora e sai do solo, entra o ar dentro do solo, tá? O contrário também é verdade. Digamos que ficou uma semana sem chover. A água evaporou, ela saiu. Enquanto isso, vai entrando ar dentro do solo. E o ar, então, os gases, né? Principalmente oxigênio, CO2 e outros, eles vão aumentando a sua porcentagem dentro do solo. Daí deu aquela chuvarada, ficou 2 dias chovendo. A água vai entrando dentro do solo. Quando a água entra no solo, ela expulsa o ar. Até o momento que a água ocupa todas as partes livres dentro do solo. E daí a água não consegue mais entrar. Daí o que acontece? Inundação. O que é inundação? Inundação é quando a água já ocupou todos os espaços vazios dentro do solo no lugar do ar. A água entrou, ocupou tudo, daí continua chovendo, não tem mais onde a água entrar, e daí a água vai ficando acima do nível do solo. O que é isso? Isso é inundação. O pessoal não fala assim, o solo está encharcado, não entra mais água, por isso que inundou. O que acontece? A água ocupou os espaços que eram do ar dentro do solo e expulsou o ar, tá? Então, a partir daí, eu tenho praticamente nenhum ar e metade do solo ocupado praticamente por água. A outra parte, a parte de sólidos, ela vai continuar mais ou menos no mesmo parâmetro. A não ser que, por exemplo, eu perca solo, né? Então, o solo vai sendo perdido ali, tá? Mas é normalmente em torno de 50%. O que pode acontecer é o solo ser compactado. Então, de tanto pisar, esses espaços vazios vão sendo diminuídos. Então, num solo compactado, eu tenho menos ar, eu tenho menos água e eu tenho mais sólidos. Esses espaços vazios, vamos colocar aqui do outro lado. Esses espaços vazios são chamados de poros do solo. Eu posso ter microporos ou eu posso ter macroporos. Microporos são aqueles bem pequenos, macroporos são aqueles bem grandes, tá? Então, quando eu compacto o solo, eu vou acabando com esses espaços vazios. Daí, ao mesmo tempo que eu compacto, eu expulso a água e expulso o ar. Aí sim eu posso ter uma diferença na porcentagem total de sólidos em relação ao ar e à água. Daí os sólidos podem ser 60%, 70%, 80%, 90%. Tá? Mas isso só no caso de compactação. Então, sempre quando a gente compacta o solo, a gente está expulsando esses vazios, quebrando esses vazios. Daí, com isso, a gente expulsa a água e expulsa o ar.
Eu estudei no meu doutorado solos compactados, tá? O efeito dele em diferentes características do solo. Então, o solo é formado pela parte sólida, gasosa e a líquida. Ou também chamado fase sólida, fase gasosa e fase líquida. Tá? Vamos lá, vamos ver cada uma dessas fases. E agora é muito importante que vocês prestem atenção. Como eu falei, a fase sólida... Deixa eu pegar minha caneta. A fase sólida é formada por minerais e matéria orgânica, tá? O que nos interessa bastante aqui são os minerais. Existem 3 tipos de partícula que formam a parte mineral: argila, silt e areia. Argila é a menor, areia é a maior e silt é a intermediária. Não é comum a gente falar no dia a dia silt, mas argila e areia a gente fala, né? Então, eu até coloquei aqui uns tamanhos, diâmetro, né? Isso daqui é o diâmetro, mas não precisa decorar o diâmetro. O que precisa saber? Areia é a partícula maior e argila é menor. Mas isso vocês já sabem. Vão numa praia, não tem areia na praia? Não é umas partículas grandes? Peguem barro para fazer um vaso. Não é uma partícula bem pequena, quase pó, praticamente pó, que daí a gente mistura com a água e forma o barro, né? Aquilo é argila, tá? Tanto que a gente fala, vamos fazer um barro de argila. Vamos fazer um vaso de argila, tá? Muita gente usa essa expressão, tá bom? Então, a argila é partícula menor, areia é a partícula maior e silt é a partícula intermediária. Prestem atenção nisso agora. Muito importante. Isso daqui é uma partícula, pode ser argila, silt ou areia. Todas essas partículas têm cargas na sua superfície, principalmente cargas negativas, mas também tem algumas cargas positivas, tá? Mas principalmente tem cargas negativas. Vocês se lembram lá do colégio? Cargas opostas se atraem, né? A gente até brinca, né, dos casais, onde que o homem é bem diferente da mulher e vice-versa, daí eles se atraem. Cargas opostas se atraem, negativo com positivo se atrai. O que acontece? No solo, isso também é verdadeiro. Então, eu tenho partículas de areia, argila, silt e areia com cargas na sua superfície. O que eles fazem? Atraem íons com cargas opostas. Então, podem atrair íons de alumínio, hidrogênio, cálcio, magnésio, potássio, sódio, chumbo, mercúrio. Podem atrair qualquer íon, inclusive água. A água não é totalmente apolar. A água tem, sim, algumas partículas, algumas cargas na sua superfície, tá? Então, as partículas de argila, silt e areia têm cargas na sua superfície e atraem íons que ficam ligados pelo fenômeno de cargas opostas, tá? O que acontece? Vamos pegar dois vasilhames. Um a gente vai colocar argila e outro vai colocar areia. Agora eu quero que vocês imaginem um pouco. Como a gente não está na aula presencial, é meio complicado imaginar. Mas a argila, ela é muito pequena, muito pequena, muito pequena. Estão vendo aqui que eu estou colocando argila? Muito pequena, muito pequena, muito pequena. Já a areia é uma partícula maior, é uma partícula maior, é uma partícula maior. E a areia é uma partícula irregular, né? Não sei se já viram um grão de areia bem de pertinho, é uma partícula irregular. Então, o que acontece? Na areia, eu vou ter mais espaços.
Na argila eu vou ter menos espaços. Numa certa quantidade, num certo volume no meu vasilhame, eu vou colocar uma quantidade de argila muito maior do que areia. Eu vou colocar muito mais partículas. Por quê? Porque além da partícula de argila ser menorzinha, bem pequenininha, ela fica bem juntinha uma da outra e não tem espaços entre elas. Agora, na areia, as partículas são maiores e irregulares, então forma muito espaço entre elas. Vocês já fizeram aquela brincadeirinha de quando vai na praia? Ai, quando eu era pequeno eu fazia o tempo todo isso, né? Tá na praia lá, a gente coloca guarda-sol, cadeira e tudo mais, e daí dá os apetrechos para as crianças. Eu, quando eu era criança, fazia assim, e depois, quando eu tinha crianças na praia, também deixava elas fazerem assim. Elas fazem um buraco. Ah, pai, eu vou fazer uma piscininha. Tá, daí elas pegavam a pazinha e faziam um buraco na areia. Daí pegavam um baldinho, iam correndo até a água, enchiam de água, voltavam e colocavam na piscininha. Daí faltava água, obviamente. Daí pegava o baldezinho vazio de novo, ia correndo para a água, pegava mais um balde de água. Quando voltava para colocar mais água, cadê a água que eu coloquei antes? Acabou, desapareceu. Papai, você pegou a água, papai? Não, não peguei. A água entrou. O que aconteceu? Como ali na praia é só areia são partículas grandes e irregulares, elas formam muito espaço entre elas. Então a água passa quase que direto. Agora você pega esse barro para fazer vaso, argila para fazer vaso. Você não precisa nem fazer o vaso, nem queimar o vaso. O que acontece? Pega um pouco e faz assim, um vasinho assim mesmo, sem queimar, sem nada, e coloca a água. A água vai vazar, mas ela vai vazar muito mais devagar. Quando a gente queima, a gente tira o conteúdo de água do próprio barro, e daí as partículas ficam mais perto, ficam muito perto, e daí não vaza mais. Então, na argila, as partículas ficam muito, muito perto e cabem em um volume muito mais partículas de argila do que no mesmo volume de partículas de água. Como elas ficam muito perto, não tem espaços e tem um número muito maior, se eu somar as cargas elétricas na argila, nesse volume de argila, é muito maior que as cargas elétricas na areia. As cargas elétricas na argila maior do que na areia. Então isso significa o quê? Que o mesmo volume de argila tem muito mais cargas elétricas na sua volta para atrair íons de cargas opostas do que na areia. Então, porque as argilas são muito pequenas, elas acabam tendo uma alta superfície específica, né? É a mesma coisa se eu pegar aqui assim, ó, pessoal, pegar um bloquinho que eu tenho aqui, ó, um bloquinho de papel, tá? Como que eu conto a superfície do bloquinho de papel? A parte de cima, a parte de baixo e todas essas partes laterais. Agora imagina, corta esse bloquinho de papel em 1000 pedacinhos e vê a superfície do bloquinho de papel. De novo, a parte de cima, a parte de baixo, as laterais e todas as laterais internas. Então eu aumento a superfície e aí a gente chama de superfície específica. Como na argila eu tenho uma carga muito mais alta, por causa da alta superfície específica, eu tenho muito mais sítios, locais, onde podem outros íons acoplar. Por isso que a gente fala que a argila tem uma capacidade muito maior de reter nutrientes, metais pesados, compostos e água, tá? Quando você joga gente, a praia é um solo, tá? Deixando bem claro.
Areia de praia é um solo, e ela tem um nome até. Na classificação brasileira de solos, areia de praia tem um nome. Então, aquilo é um solo. Quando vocês vão para a praia, se deitam lá, vocês estão deitados em cima de um tipo de solo, tá? Só que esse tipo de solo, ele é dominado, sim, muito pela areia, tá bom? Solo não é só aquele marrom quase preto ou marrom claro que a gente vê por aí, tá? Areia de praia é um solo. Então, quando você vai pegar, joga a água na areia de praia, a água entra direto. A mesma coisa com os outros íons, porque tem poucas cargas. Então, esses outros íons vão passar direto. Agora, pega um solo com bastante argila, barro, solo de barro. Vamos usar as palavras do dia a dia, solo de barro. Você vai jogar água, a água fica presa ali em cima. Fica presa ali em cima. Ela praticamente não entra. Por quê? Está tão próximo cada partícula que a água não tem espaço para entrar. E outra coisa, quando você coloca outros íons ali, eles não são perdidos, eles ficam ali, tá? Eu já usei esse fenômeno para deixar alguns poluentes do solo bioindisponíveis. Eu vou explicar isso mais tarde para vocês. Bom, então essa é a parte mineral do solo. Agora a gente também tem a parte orgânica do solo, né? A parte orgânica do solo é formada basicamente por resíduos animais e vegetais que são parcialmente decompostos no solo, tá? São os organismos do solo. Então, tem tecidos parcialmente decompostos e o famoso humus. A parte orgânica do solo, as partículas orgânicas, também tem cargas na sua superfície, principalmente cargas negativas. Então, elas vão agir elas vão agir como areia e argila, tá? É interessante, né? Essa palavra humus. Eu tenho aqui na minha casa uma vermicompostagem. Eu tenho caixas onde eu crio minhocas e vou jogando meu lixo orgânico ali dentro. E as minhocas vão decompondo aquilo. Não só as minhocas, tem fungo, bactérias, algas, protozoários e etc. Né? Mas as minhocas preparam e daí esses micro-organismos vão fazendo o restante da decomposição. E no final do processo eu tenho o que a gente chama no dia a dia de humus. O que é isso? Você já vai jogando lá resto de tomate, alface, sei lá o que. Eu jogo o café coado, a gente coa aqui em casa com filtro. Tem a cafeteira elétrica, usa filtro de papel. O que é papel? Matéria orgânica, tá? Então eu uso o filtro de papel, coloco o pó de café, daí vai entrando água quente fazendo o café. Então, eu jogo café, jogo sachê de chá, eu jogo tudo ali. O que segura o chá também é celulose, né? Então ela decompõe matéria orgânica e tal. Daí, as minhocas, junto com os micro-organismos, vão decompondo aquilo. Aquilo fica um negócio preto, onde que eu não sei mais o que era alface, o que era cenoura, o que era café, o que era casca de ovo. Eu jogo casca de ovo ali também. Então, você não consegue mais distinguir. Aquilo é uma matéria orgânica homogênea. E daí eu uso, no meu caso, eu uso aqui nos vasos para plantar diferentes tipos de plantas, né? Então, aquilo é o humus. Você vai lá na floricultura e comprar humus. Eu quero humus para os meus vasinhos. O que é aquilo? São resíduos animais e vegetais que foram se decompondo ao longo do tempo. E daí formam aquele material, é marrom escuro, quase preto, tá? A matéria orgânica em decomposição, ela tende a ficar cada vez mais próximo do preto, tá? E como ele tem cargas, ele também
ele vai atrair e vai segurar, reter uma série de íons com cargas opostas. Daí eu tenho a fase líquida. A fase líquida é o conteúdo de água no solo, né? Então, a gente fala que o solo é um reservatório de nutrientes de água e nutrientes dissolvidos nesta água. Dissolvidos, pensem assim, né? Vocês foram fazer a prova do professor Klaus e estavam nervosos, a mãe deu um copinho de água com açúcar. O que ela fez? Ela pegou a água e dissolveu o açúcar dentro da água. Na água que tem dentro do solo, também tem nutrientes dissolvidos dentro dessa água, tá? E esses nutrientes, então, vão ser base para plantas e organismos. Esses nutrientes e essa água vão ser absorvidos por diferentes plantas e organismos que ali estão. Então, pense numa minhoca, por exemplo, pense numa planta com suas raízes, etc. Uma árvore, né? Então, elas vão absorver a água. Só que, como eu falei lá no slide anterior, né? A água, ela troca com o ar o tempo todo. Quando chove, entra água e expulsa o ar. Quando está muito quente, a água é evaporada e entra, daí ela é perdida para a atmosfera e entra ar no lugar dela, né? Então, a gente pode encontrar solos com diferentes conteúdos de água, né? E aqui eu coloquei uma figurinha só para vocês terem ideia, né? Quando você pega um punhado de solo, coloca na mão e aperta e sai água assim, quando você aperta, sai água, aquele solo está saturado. Sai bastante água. O certo é você pegar assim, sair só outro gota de água. Daí é um solo com capacidade de campo. E quando você aperta, não sai nada, e ele fica totalmente friável, ele fica solto, ele não forma uma bolinha, então tem muito pouca água aí dentro. Mesmo em deserto, os solos têm água. Só que eles têm 1 ou 2% de água, tá? Um solo saturado, ele pode ter até em torno de 50% de água. Então, você pega 1 quilo de solo, desse 1 quilo, meio quilo vai ser água e meio quilo vai ser material sólido, tanto mineral quanto matéria orgânica, tá? E lembrem-se que a água é chamado solvente universal, né? Então, a água é básica para a grande maioria das reações químicas. E o mesmo acontece no solo. Sem a água, eu não vou ter muitas das reações químicas, tá bom? E daí eu tenho a fase gasosa. A fase gasosa é determinada pela porosidade e conteúdo de água no solo. Então, pela porosidade e conteúdo de água no solo. Essa figura aqui é bem legal. Eu falei para vocês que, principalmente em solos com mais areia, eu vou ter espaços aqui dentro. Né? Estão vendo? Esses azuizinhos são espaços, tá? Esses espaços podem ser preenchidos com água ou com ar. Se entrar água, ele expulsa o ar. Se sair água, ele entra o ar. Então, o ar do solo, que a gente também chama de atmosfera do solo, ela depende de quantos buraquinhos tem, os poros, e de quanta água tem. Se entra água o tempo todo, eu não vou ter ar dentro do solo. Daí, isso acontece muito a partir de uma certa profundidade, que a gente chama de zona saturada. Por quê? Esses espaços vazios dentro do solo estão saturados com água. Agora, na zona não saturada, principalmente os primeiros centímetros de solo, eu sempre vou ter água e ar dentro do solo, tá? Mas se chover muito e entrar muita água, vai expulsar o ar.
daí eu vou ficar com cada vez menos ar, tá? Se expulsar todo o ar, não tem mais como entrar água. Daí a água, ela fica acumulada aqui em cima. É o que a gente chama de inundação, tá? Por isso vocês veem que quando começa a chover, a água entra. Ela vai entrando. Daí chove 1 dia, 2 dias, 3 dias, a água não tem mais onde entrar. Daí ela acumula na superfície, que é a inundação. É bom lembrar que o ar do solo, ou a atmosfera do solo, ela tem características muito parecidas com a atmosfera normal, tá? Então, ela tem CO2 ali dentro, ela tem oxigênio, ela tem nitrogênio e óxidos de nitrogênio e assim por diante. Só que ela tem muito CO2, um pouco mais do que a atmosfera normal. Porque os organismos que estão aqui dentro do solo, mesmo as raízes, respiram oxigênio também, tá? E liberam CO2, tá? Então, o solo tem um pouquinho mais de CO2 do que a atmosfera normal. E a coisa mais linda da face da Terra, a coisa mais linda da face da Terra são os componentes biológicos do solo, tá? É a vida no solo, né? Deixa eu pegar aqui minha caneta. É a vida no solo, né? É principalmente bactérias, fungos, algas e diferentes animais do solo. Então, entre os animais eu tenho nematóides, os artrópodos em geral, aqui é um ácaro, tá? Vários tipos de artrópodos. Então, entre os artrópodos, só para vocês terem ideia, só entre insetos, a gente tem mais de 30 grupos que vivem pelo menos uma parte da vida no solo, tá? Daí a gente tem animais maiores, como minhocas, por exemplo. Minhoca todo mundo já viu. Agora eu quero contar umas besteirinhas aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Contar umas curiosidades para vocês. Existe um organismo dentro do solo um grupo de organismos chamado colêmbula. É um bichinho bem pequenininho assim, gente. Vocês não conhecem. Difícil, né? Tanto que não tem nome comum aqui no Brasil, né? O colêmbula é um bichinho bem pequenininho. Ele tem uma estrutura embaixo do corpo que ele bate no chão e ele pula. É bem legal. Eu sempre estudei colêmbula, né? Tanto que tem uma espécie de colêmbula que foi descrita em minha homenagem lá no Rio de Janeiro, pelo pessoal do Museu Nacional. Eu sempre publiquei junto com eles alguns trabalhos científicos e daí eles decidiram dar o nome de uma nova espécie de colêmbula que eles encontraram lá na Floresta da Tijuca em minha homenagem. Eu nunca mais esqueço que eles publicaram, daí um amigo meu do Museu Nacional me mandou um PDF do artigo por e-mail e disse assim, Klaus, dá uma olhada, eu quero que você olhe esse artigo, né? E a gente sempre faz isso, troca artigo um com o outro e tal, né? Deu olhando assim, uma nova espécie do gênero Rhinocyrtus da Floresta Tijuca. Daí eu estava lendo assim, de repente eu vejo Rhinocyrtus clausi. Como assim clausi? Daí eu fui na etimologia, né, que a gente tem que sempre colocar por que aquele nome que foi dado, em homenagem ao nosso amigo Klaus Dieter Zauter e não sei o que mais, não sei o que mais. Então eu tenho daí eu fiquei que nem bobo, né? Eu peguei, imprimi aquele artigo e fiquei mostrando para todo mundo. Olha. Então meu nome está na posteridade, né? Para sempre, né? Aquela espécie vai se chamar sempre Rhinocyrtus clausi, né? E já foi encontrada em outros lugares também. Acho que no Espírito Santo também foi encontrada já Rhinocyrtus clausi. Mas ela foi descrita a primeira vez pelo pessoal do Museu Nacional do Rio de Janeiro, e ela era originalmente da Floresta da Tijuca. Vocês se lembram quando queimou o Museu Nacional, né? Infelizmente, queimou o Museu Nacional, e um desses meus amigos
me mandou uma foto do Museu Nacional queimando com uma flecha, assim, Klaus, nesta janela era o nosso laboratório. Né? E eles perderam tudo. Então, não todos os indivíduos originais, que eles pegaram, acho que uns 10 ou 15 indivíduos originais para descrever a espécie, alguns desses estavam em outro prédio e daí foram salvos. Mas o indivíduo principal para descrever a espécie Rhincocertus clausi foi perdido. Tá? Um outro grupo que eu estudo bastante é minhocas. Tenho alguns trabalhos publicados com minhoca. E é bem interessante que um dos maiores especialistas em minhocas do mundo está aqui em Curitiba. Ele trabalha na Embrapa Florestas, em Colombo, Jorge Brown, que é muito meu amigo. Tanto que ele é padrinho de batismo da minha filha. E ele já descreveu algumas espécies. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos, o Samuel James, que sempre vem para cá, que também descreve espécies novas. Eles participaram de um documentário da National Geographic sobre caçadores de minhocas, Worm Hunters. Eu acho que se vocês colocarem no canal da National Geographic ou no YouTube, vocês vão encontrar esse documentário. E tem 2 amigos meus. Na verdade, eu conheço mais algumas pessoas que estão naquele documentário, mas o Jorge Brown e o Samuel James são muito amigos meus. E eles foram para, eu acho que Roraima, coletar minhoco-sul. Minhoco-sul é toda minhoca acima de 30 centímetros de comprimento. Então, toda minhoca que é maior do que essa régua aqui, aqui no Brasil a gente dá um nome popular de minhoco-sul. A maior minhoca do mundo é uma minhoca brasileira. Ela foi descrita a primeira vez por um alemão no século XIX e ela está depositada no Museu de História Natural de Hamburgo, na Alemanha. Ela tem 2,5 metros de comprimento, gente. Agora imagine uma minhoca de 2,5 metros de comprimento, gente. Né? Como é grande. E vocês sabem que minhoca estica, né? Então essa minhoca de 2,5 metros pode chegar até 4 metros de comprimento. Né? Mas vocês não precisam ter medo de minhoca, tá, gente? Minhoca é mais ou menos assim, um tubo dentro de outro tubo. É como se fosse uma caneta, né? Minhoca é como se fosse uma caneta. A caneta tem um tubo externo e um tubo interno. Tem um buraco na frente e um buraco atrás, né? No buraco da frente entra a comida, é um buraco. A gente não chama nem de boca, tá? Tem um outro nome. E daí vai passando pelo aparelho digestório e sai pelo buraco de trás. É mais ou menos assim minhoca, tá? Minhoca não tem boca. O nome que a gente dá é prostômio, não é boca, não é boca. Não tem dente, não tem nada. Minhoca não morde, minhoca não tem substância venenosa. Vocês podem pegar minhoca à vontade. Uma vez tinha um rapaz limpando os canis aqui de casa e ele veio aqui, eu estava aqui no meu escritório, nesse lugar onde eu estou, ele, Klaus, vem correndo, tem uma cobra no canil. E eu tenho horror à cobra, odeio cobra, né? Não saio matando por aí, mas eu não gosto. Mas eu não podia parecer fraco. Eu peguei uma vassoura e fui lá no canil. Fui assim, de longe, né? Vai que a cobra pula em cima de mim, né? Quando eu entrei no canil e vi aquilo, eu disse assim, você tem medo disso? Eu baixei e peguei. Klaus, você vai pegar uma cobra e se ela for venenosa? Não era uma cobra, era uma minhoca. Quase meio metro de comprimento. Né? A minhoca foi parar lá dentro do canil, não sei porquê. Né? Aqui na minha casa a gente já achou uma espécie nova de minhoca. Na minha casa, era minhoca-sul. Né? Assim, é muito, muito diferente tudo que a gente encontra. Eu não sei se vocês sabem, tem minhoca verde. Tem minhoca verde com bolinha azul. Tem minhoca fosforescente, gente. Que no escuro ela brilha. Tem minhoca quadrada. Eu não estou brincando com vocês. Eu não estou brincando com vocês. Tem minhoca quadrada. Ela é quadrada, assim. Fazendo um corte, ela é quadrada, não é redonda. Tem tudo que é jeito. Inclusive, como que a gente descobre se essa parte é a boca ou é o ânus da minhoca? Né?
porque ela tem alguns anéis que são fundidos. E esses anéis estão da metade para a boca. E essa estrutura a gente chama de clitelo. Pelo clitelo é que a minhoca vai se reproduzir e colocar ovos. As minhocas são todas hermafroditas, então quando elas se reproduzem, elas encostam uma na outra e trocam material genético uma com a outra. E as duas vão botar ovinhos. E os ovinhos vão sair por essa estrutura chamada clitelo. É interessante notar que um ovinho pode ter mais de uma minhoquinha. Isso acontece muito em minhocos, minhocas muito grandes. Eu já vi ovinho com 3 minhoquinhas dentro do mesmo ovinho, né? Então, assim, eu estou contando algumas curiosidades para vocês. Professor Klaus também é cultura, né? Eu adoro os bichos do solo. Tem cada bicho mais estranho do que o outro. Tem um ácaro dentro do solo, do grupo Uribatei, o Cryptostigmata, que algumas espécies têm uma estrutura aqui do lado que parece asa, parece que o bicho vai voar. Não, mas não é asa. Tanto que a gente chama de pteromorfo, em forma de asa, não que é uma asa, né? Mas assim tem umas coisas muito, muito estranhas, muito legais, muito diferentes. Eu aqui em casa, esses bichos são muito antigos, pessoal, muito antigos. Eu aqui em casa tenho colêmbola em âmbar. Se vocês viram aquele filme lá dos dinossauros, lá no Parque dos Dinossauros, né? Vocês viram que eles extraíram sangue de dinossauro de pernilongos que estavam em âmbar, né? Eu tenho colêmbulo de mais de 200 milhões de anos em âmbar, preservado em âmbar, né? É muito legal isso. São bichos muito, muito, muito antigos. E as mesmas espécies que tinham 200 milhões de anos ainda existem vivas hoje em dia, tá? A gente só de colêmbula, para vocês terem uma ideia, no Brasil a gente já chegou a mais de 500 espécies descobertas, né? Eu quero fazer agora um projeto com um amigo meu lá de João Pessoa, na Paraíba, para descobrir novas espécies aqui no estado do Paraná. Mas vamos voltar à aula. Klaus também é cultura, né? Vamos voltar à nossa... Para que servem esses organismos todos? Eles interagem com as propriedades físicas, químicas, com a fase sólida e líquida e vão decompondo a matéria orgânica. Então, eles pegam as moléculas grandes de matéria orgânica e vão fazendo moléculas cada vez menores. Então, pegam uma molécula de celulose, de lignina e vão quebrando, 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 quebrando. Até que chega um ponto que libera nitrogênio, fósforo, potássio na forma de íons. Isso vai para a água do solo e daí as plantas podem absorver de novo. Então, eles trabalham na distribuição da matéria orgânica, formação de agregados, excreção de enzimas e assim por diante. É muito interessante isso e eles são básicos para a dinâmica do solo. Um solo sem vida, ele desaparece. E eu quero terminar a aula de vocês com uma emoção muito grande que eu tive uma vez. Eu estava assistindo National Geographic, eles estavam passando aquelas savanas africanas, com os grandes animais. Então, zebra, elefante, girafa, leão, búfalo e não sei mais o que. Daí o narrador começou a falar assim, olha, se a gente tirar a vegetação daqui, a paisagem vai mudar. Vai mudar até razoavelmente bastante. Né? Só tirar a vegetação, não faz mais nada. Só tira a vegetação, não tira os animais e tudo. Só que os animais vão ser, né, influenciados por isso. Agora, se você deixa a vegetação, deixa os animais e esteriliza o solo, mata as bactérias, fungos, algas e todos os animais do solo, de uma vez só, aquilo rapidamente vai virar deserto.
Nossa, quando o cara falou isso, nossa, eu me emocionei, gente. Me emocionei de verdade. Né? Foi legal ele mostrar a importância dos organismos que vivem no solo. Né? Então, quando a gente esteriliza, mata tudo que tem no solo, aquele solo não tem mais valor nenhum. Aquilo vai virar um deserto, literalmente, tá? A gente não vai mais conseguir plantar ali, ele não vai mais conseguir reter água ali. Então a gente tem que manter a vida no solo para que o solo continue produzindo, tá? Que o solo continue produtivo. Pessoal, por hoje é só. Eu falei que provavelmente a gente não ia conseguir ver todos os slides e hoje, sem problema nenhum, a gente tem tempo o suficiente nas próximas aulas. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Perguntas, dúvidas? Nenhuma dúvida? Fernanda, quando eu levar na aula prática, vocês vão ver as provas, tá? Sem problema. Quem não sabe a nota da prova, faça o seguinte, pegue a média e tire a nota do relatório, que sobrar é a nota da prova, tá? É fácil, fácil. Então, por exemplo, se alguém tirou 7 na média bimestral e o trabalho tirou 4, então tirou 3 na prova, e a prova valia 6. Tá, eu estou agora chutando uma nota. Não sei se essa é a tua, viu? Mas é só isso, tá? Para saber a nota da prova, só isso. Daí você tem que ver, Fernanda, quem postou o trabalho. Eu coloquei a nota para quem postou o trabalho da equipe, tá? Então tem que ter lá, dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá. Fernanda Souza, deixa eu até ver aqui. Vocês tiraram 2,5 no trabalho, tá? 2,5 no trabalho. Tá certo? Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma coisa? Mais alguém está sem a nota do trabalho no AVA? Então é isso, pessoal. Obrigado por terem vindo hoje. Maravilhoso ver vocês de novo aqui, quase toda a turma. E até a semana que vem. Daí, semana que vem, a gente continua com poluição do solo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, Arielle. Boa semana. Tchau, tchau. André, vou colocar lá no AVA a tua nota. Tchau, tchau, gente. Até mais. Até uma ótima semana para todo mundo. Boa semana para vocês também.